Bom dia, quarto ano. Vamos lá, né, para mais uma aula, né? Hoje, 23 de junho, né? Terça-feira, aulas de matemática e história. Então, vamos começar com matemática, tá? Então, na aula de hoje de matemática, vocês vão revisar sobre termo desconhecido, né? Encontrar o valor, né, do quadrado, né, que a gente procura. Só para lembrar, termo desconhecido é aquele em que a gente faz a operação inversa, né, do quadrado. Por exemplo, eu tenho um quadrado mais 12, que dá igual a 24. Se é de mais aqui, então, para mim encontrar o resultado desse quadrado aqui, eu vou ter que fazer o quê? Vou subtrair, né, a operação inversa. Então, 24 menos 12 vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 12. Então, qual é o valor do quadrado? 12, tá certo? Se fosse de menos, quadrado menos 9 igual a 18. Como é de menos, qual é a operação inversa da subtração? Né? A soma. Então, eu vou somar esses dois, ó. Quadrado igual a 18 mais 9. Então, qual é o resultado do quadrado? Porque é 18 mais 9. 27. É isso? 18 mais 9, 18, 27, né? Então, tá aqui o 27, o valor do quadrado. Então, 27 menos 9 é igual a 18, tá certo? Então, na atividade de hoje de matemática, vocês vão copiar uma atividade que eu vou estar colocando no grupo para vocês responderem sobre isso aí, sobre o termo desconhecido, tá certo? E depois nós vamos para a aula de história, tá? Então, tirem aí os livros de vocês de história, abram na página 44. Na página 44, nós vamos falar sobre as invasões, né? Então, as invasões. Outras nações europeias, como França, Inglaterra e Holanda, tinham interesse nas riquezas que haviam no território brasileiro. E como eles não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, eles exploravam facilmente novas riquezas, assim como Portugal. Entretanto, Portugal pretendia tomar posse de todo o território da colônia e, por causa disso, muitas lutas foram travadas. Então, os franceses invadem o Brasil. Com a criação do governo geral, ficou difícil para os franceses contrabandearem o pau-brasil e fundarem colônias. Mesmo assim, eles resolveram criar suas colônias no Brasil. A primeira foi criada na Baía de Guanabara, em 1555, na ilha de Sergipe, e foi denominada França Antártica. Hoje chama-se Villegaignon, em homenagem ao chefe da esquadra francesa invasora Nicolas Durand de Villegaignon. Os franceses, eles aliaram-se aos tamoios e fundaram a Forte Coligny. Foram expulsos do Rio de Janeiro em 1567. No governo de Mendes Sá, o sobrinho do governador Estácio de Sá, as tropas portuguesas e o cacique Ararboia, da tribo dos Temiminós, ajudaram a expulsá-los. Depois de 45 anos, os franceses voltaram a invadir o Brasil, fundaram a França Equatorial e construíram o Forte de São Luís em 8 de setembro de 1612. Desse forte surgiram a cidade de São Luís, atualmente capital do estado do Maranhão. Os franceses foram novamente expulsos em 1615, mas desta vez pelas tropas portuguesas, chefiadas por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura. Os holandeses invadem o Brasil. Os portugueses tinham um bom relacionamento com os holandeses e transportavam junto com eles o açúcar que era produzido no Brasil para os países europeus. A Holanda era encarregada de distribuir o açúcar para o mercado europeu através de suas embarcações. Mas quando o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu sem deixar alguém que assumisse o trono, o rei da Espanha, Felipe II, assumiu o poder. Então, todas as colônias, inclusive o Brasil, passaram para o domínio espanhol. Vamos para a página 45.
Sentindo-se prejudicados, os holandeses resolveram invadir o Brasil, pois eram inimigos dos espanhóis, porque a Holanda, que antes pertencia à Espanha, havia declarado a sua independência. Então, para se vingar, os espanhóis proibiram os holandeses de explorarem o açúcar no Brasil. A invasão holandesa principalmente ocorreu na Bahia, em 1624. Os holandeses prenderam o governador Diogo de Mendonça Furtado e se apoderaram da cidade de Salvador. A população fugiu para o interior. O bispo Dom Marcos Teixeira, ajudado por senhores de engenho, trabalhadores e escravos, organizou a resistência aos invasores. No ano seguinte, 2 esquadras, uma vinda de Portugal e outra da Espanha, expulsaram os holandeses. 6 anos depois, eles invadiram novamente o Brasil e dessa vez o alvo foi Pernambuco, porque era uma capitania muito rica devido à produção de açúcar. Os holandeses ocuparam Olinda e o Recife. Então, o governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, fugiu para o interior e lá fundou o Arraial do Bom Jesus. Com a ajuda dos indígenas e escravos, conseguiu resistir aos holandeses. Mas um brasileiro chamado Domingos Fernandes Calabar resolveu passar para o lado dos holandeses. Ele conhecia muito bem a região e os ajudou no ataque. Assim, os holandeses conseguiram conquistar Pernambuco, derrotando Matias de Albuquerque, foi obrigado a fugir para Alagoas. Em 1637, Maurício de Nassau veio da Holanda para assumir o governo. Ele embelezou a cidade do Recife, construiu palácios, pontes e canais, trouxe pintores, cientistas e artistas e emprestou dinheiro para os senhores de engenho aumentarem a produção do açúcar. Em 1640, Portugal libertou-se do domínio espanhol, assinando em seguida um tratado de paz com a Holanda. Em 1644, o rei da Holanda mandou chamar Maurício de Nassau de volta ao seu país. Com a partida de Nassau, os holandeses que aqui ficaram exigiram que os pernambucanos pagassem suas dívidas. Revoltados, eles resolveram recomeçar a luta pela expulsão dos holandeses de Pernambuco. A luta dos pernambucanos contra os holandeses foi chamada de Insurreição Pernambucana e durou 10 anos. Muitas batalhas ocorreram, até que finalmente em 1654, na Batalha dos Guararapes, os holandeses foram derrotados. Quando os holandeses voltaram, levaram mudas de cana-de-açúcar e iniciaram a produção de açúcar nas Antilhas para vendê-lo na Europa. Então, essas grandes invasões, o Brasil foi invadido várias vezes, pelos holandeses, pelos franceses, pelos portugueses, tudo isso por causa das nossas riquezas, tá certo? Que era o pau-brasil, o açúcar, tá? E várias outras. Então, agora vocês vão responder a página 46 e 47, que é sobre esse assunto. Qualquer dúvida, vocês procuram no texto as respostas, tá bom? Então, até amanhã, gente.